Pronto, Luiz e Carol. Carol, obrigado aí, tá, pela disponibilidade. Conte conosco aqui também da Veneza. Luiz, boa sorte aí, boa reunião. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Eu sou o Luiz Andrade, sócio e assessor de investimentos da Veneza Investimentos, um escritório de agentes autônomos credenciado a XP Investimentos. E hoje a gente tem o prazer aqui de estar recebendo a Carolina Rocha, que é a CEO da Perfin Asset Management, CEO e sócia. E vamos receber também, que está entrando já aí, o Alexandre Sabanai, que é o gestor e sócio da Perfin Assets. É um fundo que acho que muita gente aqui já conhece, né? Tem um DNA de ações. E, Carol, eu queria que você começasse contando a história da casa, né? Um pouco da tua história também. E só um ponto, pessoal, os fundos que estão na casa é o Perfin Equity Edge, que a gente tem na XP, e o Perfin Foresight institucional, tá? Então, é um dos fundos, um dos melhores fundos da última década. Se a gente pegar os dados da Economática, foi um fundo que nos últimos 10 anos foi muito bem. Então, Carol, eu queria que você contasse um pouco disso também e fica à vontade. Seja bem-vinda. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Carolina Rocha, CEO da Perfin. Eu trabalho toda a parte do ex-gestão, né, da empresa, então desde a parte de relacionamento com os clientes até cuidar da governança, enfim, da nossa sociedade como um todo. Eu sou sócia também da Perfin. Então, contando um pouquinho da história da Perfin, a gente tem aí né, uma história de gestora desde 2007. A gente começou justamente com essa parte da asset, onde a gente tem os fundos de ações, né, o Perfin Foresight institucional e o Perfin Equity Hedge. Então, as duas estratégias, elas existem aí desde 2007, 2008. A Perfin como um todo ainda tem uma área de gestão patrimonial, mas tocada por outros sócios, totalmente apartada. Então, eu aqui e o Sabanai estaremos falando aqui propriamente da Asset. Então, a gente é uma casa focada na estratégia de investir em empresas. A gente vem fazendo isso há bastante tempo, então tem bastante evolução aí no nosso processo, na forma como a gente faz, uma equipe que os sócios mais sêniores, né, que tocam a gestão, tem aí mais de 20 anos fazendo isso, e os sócios que ajudam, né, no resto da parte da equipe de gestão, eles têm aí aproximadamente 10 anos de análise. Aí tem um só que é mais júnior, que acabou de entrar com a gente, que tem 2 anos, mas ele tem uma formação super boa, formado pelo ITA, então traz já aí algum conhecimento bacana na parte de modelagem e tal. Então hoje a gente tem uma equipe em ações de 6 pessoas totalmente dedicadas, e o Ralph, que é sócio fundador e CIO da empresa, ele também acaba olhando, então aí a gente tem uma 7ª pessoa também dentro dessa equipe, mas que divide o chapéu dele com uma outra unidade de negócio, que é uma unidade um pouco mais nova, que a gente começou ali em 2016, como basicamente uma continuidade do que a gente já vinha fazendo no fundo de ações, só que agora com um horizonte um pouquinho mais longo, investindo direto em ativos, que são fundos de participação. A gente co-investiu, na verdade, com uma empresa que a gente tem no portfólio até hoje, que a gente investiu ali na época de 2016, e junto com essa empresa a gente se tornou sócio de alguns ativos esses de transmissão, no caso a gente está falando da Lupar. Inclusive a gente já tem até um fundo hoje que é listado, chama Perfin Apollo Energia, então que constitui aí basicamente 6 ativos de transmissão nessa sociedade, e são ativos que ou estão em operação ou eles estão entrando em operação, então um risco mais comedido aí do negócio de transmissão.
Então, acho que esse é um resumo aí da casa em termos de estratégia. A gente está com AUM hoje na Asset próximo de 3,8, sendo uns 3 nos FIPs e o restante, né, aí os 800 milhões a gente tem nos fundos de ações mais o Equity Hedge. Um ponto importante aí da nossa forma de investir, a gente é muito criterioso no olhar do risco, dos fundamentos das empresas. Então, esse é um trabalho feito aí com muita diligência pela equipe, de entender, né, se as companhias têm nenhum risco de não existir dentro do nosso horizonte de investimento, da indústria, de alguma forma, mudar de forma relevante, que acabe, obviamente, influenciando bastante no valuation dessa empresa. Então, são esses aspectos que a gente entende serem, de fato, o grande risco que as companhias apresentam e que acabam se mostrando dentro do valor delas, né? Então, fazendo isso bem feito, a gente acaba tendo um portfólio de qualidade, olhando muito, assim, de forma bem granular, o momento certo de entrar, e isso às vezes passa para um momento como a gente está vivendo agora, né? De que não é um momento fácil, onde as pessoas ficam com mais medo, é normal. Mas tendo a especialidade de entender exatamente no que a gente está investindo, a gente tem uma certa tranquilidade, né, de investir nesse momento, pois em grande parte tem um exagero nos valores que a gente identifica num momento como esse que a gente está vivendo. Então, acho que o ponto aqui é se deixar bem blindado, sabendo bem aonde a gente está pisando, para saber o momento certo de entrar. Então, é isso que a gente vem fazendo há bastante tempo, né? E claro, a gente evolui todo dia, normal, como todos nós, assim, e vão ter cenários diferentes que acontecem. Inclusive, acho que esse é um ponto importante da nossa forma de fazer, que a gente tenta estar próximo, né? Assim, ter investimento em empresas que dependam mais da dinâmica da própria empresa ou da indústria dela, que assim a gente consegue conhecer melhor quais são os riscos. Saber se vai ter um coronavírus é algo assim fora do controle de qualquer gestor, né? Então, tentar acertar esse timing de que vai ter uma coisa ruim ou uma coisa boa é algo assim fora de controle. Então, a gente tenta, obviamente, se ater àquilo que depende menos de cenário externo, né, de fatores externos, e dependam mais assim de uma mudança de gestão, de um possível reestruturação societária ou qualquer coisa que vá gerar valor para essa empresa, independente do cenário. Claro, a gente entende que não estamos numa bolha, né? Então precisamos olhar o entorno, mas ele não deveria ser o grande o ditador aqui do valor dessa empresa que a gente está investindo em grande parte. Se for o caso, a gente deverá ter, por exemplo, um tamanho menor dentro do portfólio. Então, acho que, de forma geral, já dei aqui um passinho até a frente de falar mais do processo e da nossa cabeça, da nossa filosofia. Eu acho que o Sabanai, estando aqui, ele vai contar isso, né, de uma forma melhor e de quem está vivendo isso no dia a dia. E aí aproveita também o gancho para ele até falar um pouco mais de cenário e do que a gente está vendo e já fazendo dentro do portfólio. Sabanai, tá por aí? Tudo bem, pessoal? Sabanai, tudo bem? Bem-vindo. Eu já te apresentei, tá? Te apresentei aqui. A Carol também já falou um pouco, mas queria que você também contasse um pouco da tua história aí, né? Quando é que você começou, como começou na Perfin, e a gente dá continuidade à conversa. Tá bom, vamos lá. Bom, obrigado pelo convite da Veneza, obrigado pelo interesse aí de todos que estão nos assistindo. Espero que todos estejam muito bem aí nessa quarentena. Bom, meu nome é Alexandre Sabanai, eu comecei no mercado em 99, 2000, eu me formei em administração na GV aqui em São Paulo. Entrei no trainee do Bank Boston em 2000 e logo quando eu fui efetivado na Asset Management, na gestora
de fundos, especificamente na área de fundos de ações. Então, quando entrei lá, até brinco, meu pai quase me deserdou, né? Porque ações era um palavrão, né? Ninguém queria saber de ações. Você realmente entrava nesse mercado por aptidão, nem por aptidão, mas por gosto mesmo, né? Enfim, realmente a bolsa negociava menos de 400 milhões de reais por dia. O mercado, enfim, estava longe de estar bom. Depois conto um pouco dessas crises que eu passei. E trabalhei lá durante praticamente 6 anos, 5 anos e meio, 6 anos, até 2005, sempre na área de fundos de ações, quando eu recebi o convite para trabalhar na corretora do Unibanco. E aí fui chamado para cobrir, naquele momento ainda era acho que ainda era o maior setor da Bolsa, que era a Telecom, e fui cobrir o setor de Telecom. Passei 1 ano na corretora do Unibanco, escrevendo relatório, dando recomendações para clientes. E aí, em 2006, eu fui indicado para gerenciar o patrimônio, né, toda a parte de investimento em ações e private equity de 3 famílias judaicas. Uma família de um ex-banqueiro que vendeu o Banco Matrix no final da década de 90. Depois a família do setor têxtil, né, da dona Daramis, e uma terceira família do financista, que são a família dos Rothschild de Londres. Então, gerenciei toda a parte de investimento em ações dessas 3 famílias por 5 anos. Fiquei lá de 2006 até 2011. E em 2011 recebi o convite para virar um dos principais sócios da Perfin. E aí estou junto com o time já há praticamente 10 anos. Tá? Então, já uma caminhada longa aí. Muito bom, Alexandre. Alexandre, eu queria já começar a live falando um pouco, queria que você falasse um pouco dos 2 fundos da casa que a gente tem na XP, né? Que é o Perfin Foresight institucional e o Perfin Act Edge. E queria que você explicasse qual é a filosofia do Act Edge e qual é a diferença do Act Edge para o institucional, né? O que é que você busca no Act Edge? Tá, vamos lá. Eu vou começar do Foresight, do institucional, né? Ele chama Perfin Foresight Institucional FICFIA, né? Um fundo de ações, porque ele é o coração da casa e derivado dessa inteligência de ações de análise fundamentalista, a gente deriva a construção do fundo Equity Hedge, tá? Então, o fundo Foresight institucional, ele é um fundo que tem mais ou menos umas 15 empresas investidas, né, 15 ações selecionadas. É um fundo que tem um giro da carteira dessas ações mais baixo. É um fundo onde a gente busca uma maturação das teses de investimento num prazo aí um pouquinho mais longo, né, acima de 1 ano. Na prática, esse número aí de quanto tempo as empresas ficam no portfólio tende a ser mais próximo de 2 a 3 anos, tá? Então, é um fundo fundamentalista, mais de médio e longo prazo, concentrado e que tem um processo por trás dele, né? Depois, não vou comentar agora, depois a gente comenta, mas um processo de seleção das empresas por um critério de risco/qualidade. Ou seja, a gente filtra muito e avalia 25 parâmetros de risco/qualidade das empresas. Se as empresas são aprovadas, vamos chamar assim, nesse nosso filtro, ela fica elegível a entrar no portfólio do fundo. Então, esse é um fundo que tem uma volatilidade, né? Ou seja, a volatilidade é um palavrão estatístico, né? Para denominar aí o desvio padrão do retorno diário da cota do fundo, né? Para ver o quanto o potencial de oscilação dele. E esse potencial de oscilação, que é uma das principais métricas de risco que o mercado usa,
o nosso fundo ele tem uma volatilidade que é mais ou menos uns 40% menor que do Ibovespa. Ou seja, isso, né, por trás disso, o que a gente quer dizer? A gente, pelas ações que a gente escolhe, é um fundo que corre menos risco. Além disso, ele é um fundo que, mesmo correndo menos risco, ele consegue gerar um bom alfa, ele consegue performar melhor do que o Ibovespa. Tá? Então, acho que esse é um mérito, ou seja, para cada unidade de retorno que a gente consegue dar, com menos risco, mostra uma eficiência maior, né, do nosso desempenho. Então, esse é o fundo institucional. O Equity Hedge, como é que a gente faz ele? Ele é um fundo que tem mais ou menos, tá? Isso aí é uma banda que a gente gerencia lá internamente. Mas, a grosso modo, ele tem os tamanhos da posição que o institucional tem dividido por 2, tá? Isso bem a grosso modo, ou seja, uma posição comprada, né, por exemplo, em Alupar, que a gente tenha 10% no Foresight institucional, ela vai virar uma posição comprada de 5% no Equity Hedge, tá? Então, vamos dizer o seguinte, tá? Só para um exercício aqui no limite. Se o Foresight institucional tivesse 100% com a carteira dele de ações comprada, o institucional, ele provavelmente, eu não vou dizer que com certeza, tá? Porque tem algumas diferençazinhas pequenas, mas ele muito provavelmente ele estaria com uma carteira muito próxima de 50% comprada, tá? Ou seja, né, a carteira do institucional comprada pela metade. Além disso, na maior parte do tempo, para gerenciar o risco desse fundo, a gente, se do lado comprado a gente está comprado em 50% das posições do institucional, a gente tem alguns ativos vendidos para financiar essa compra e tornar ainda mais eficiente a construção do portfólio desse fundo. Então, geralmente, a gente vende o índice Bovespa para se financiar, para poder comprar a carteira do Foresight, tá? Então, ou seja, na média, né, se deveria se ficar próximo de 50, na média, como a gente tem uma parcela vendida, o fundo ele gira aí em torno de mais ou menos 35 a 40% comprado, tá? Mais na média, tá? Então, assim, de forma bem simples, o Equity Hedge ele é um fundo. Você pode dizer que é um fundo long short, né, Savanay? Perfeito, ele é um fundo long and short. Ele é um fundo que, na sua denominação, por motivos tributários, ele está lá como um fundo de investimento multimercado, né, o famoso FIM, FM. Só que de multimercado ele não tem nada. Na verdade, ele é um monomercado, né? Ele fica comprado e vendido em ações no Brasil. Tá? Ele não opera juros, ele não opera câmbio, ele não opera alavancado, ele não opera ativos lá fora, enfim, ele é um fundo bem simples nesse sentido, tá? Eu queria, Alexandre, para a gente falar um pouco de cenário também, né? Como a Carol falou no início da live, vocês são uma casa que é bem exógena, né? Como é que vocês estavam vendo o Brasil passando por um ciclo anticíclico, né, com relação ao mundo? Como é que vocês estavam posicionados? Vocês estavam muito otimistas? E com relação a preços também, né? Bolsa chegando a 118, 120 mil pontos, como é que estavam os preços lá naquela época para vocês? Ótima pergunta. A nossa visão, antes do dia 26 de fevereiro, né, a fatídica quarta-feira de cinzas, ela vinha uma visão, diria que conservadora, tá? Ou seja, a gente estava bem
acho que na contramão do mercado. Acho que estava todo mundo bastante eufórico, né? A maioria das opiniões falava assim, bolsa aí a 150, 140, 150 mil pontos. E a gente tinha uma opinião que a bolsa tinha um potencial ali de ir a 125, 130 mil pontos, tá? Mais ou menos. E tinha dificuldade de entender essa visão do mercado poder chegar, né, com o Ibovespa aí na casa dos 150, tá? Por quê? Porque quando a gente olhava, né, para o índice Ibovespa, ele é uma composição de mais ou menos umas 55 a 60 empresas. Quando a gente olhava naquele momento individualmente as precificações, né, técnicas de cada uma dessas empresas, né, desde de uma Petro até um Bradesco, até, enfim, lojas americanas, etc. A gente via claramente que, com duas raras exceções do Ibovespa, que eu já vou falar, que é Vale e bancos, com essas duas exceções, todo o resto do Ibovespa estava negociando naquele momento com um índice de preço-lucro muito esticado, né? Ou seja, a divisão entre o valor de mercado das empresas dividido pelo lucro que elas geram estava muito esticada. Porque estava esticada não poderia subir mais? Não é isso. Poderia continuar subindo e a gente acreditava que tinha potencial para subir. Uhum. Qual que era o potencial que a gente acreditava que poderia subir? O quanto que o lucro das empresas acelerasse ao longo de 2020. Tá? Ou seja, só para contar uma historinha, a gente passou os últimos 4 anos, de 2016 até 2020, né, até antes da crise, a gente passou por um ciclo de expansão de múltiplo preço-lucro. O que aconteceu? O lucro das empresas aqui embaixo, né, desde 2016, ele veio crescendo muito pouquinho, né, que conversa com o crescimento de PIB aí, que male na média foi 1% ao ano nos últimos 4 anos, ou seja, o lucro cresceu muito pouco, só que o preço das empresas subiu muito, né? Ou seja, conversa com o índice Bovespa que mais do que dobrou, né? Subiu mais do que 100%. Então, então você pega um crescimento do valor de mercado das empresas que cresceu muito e um lucro que cresceu muito pouquinho. Essa divisão, se isso ficou meio de lado, isso subiu muito, significa que o ratio, né, a divisão entre as duas subiu. Só que subiu de uma forma que várias empresas começaram a negociar num patamar de preço-lucro, olhando o passado, olhando o histórico, num patamar muito elevado. Era praticamente o valor mais alto da série histórica. Então, na minha visão, né, na visão da casa, a gente não enxergava, né, nesse ano de 2020, esquece ainda toda a questão da pandemia, a gente não enxergava um potencial para que o múltiplo preço-lucro das empresas tivesse mais uma pernada de expansão de múltiplo. Ou seja, o que sustentaria que a bolsa subisse seria que o lucro finalmente começasse a acelerar, o crescimento do lucro, para que esse indicador aqui pudesse, vamos chamar assim, emagrecer. E aí, emagrecendo, ele poderia voltar a subir de novo, tá? Então, a gente imaginava aí uma bolsa mais perto de 125 mil, 130 mil, e isso conversa muito com a nossa visão antes da crise começar, que a Vocês gente olham estava com muito nessa Vanaí, para margem de segurança, para TIR, né? Então, exatamente. A gente começou a crise, né, na quarta-feira do dia 26. A gente começou com o fundo institucional com quase 30% de caixa, com proteções, a gente tinha hedges no fundo, e no equity hedge,
a posição líquida comprada do fundo estava muito próximo de 20%, tá? Então, a gente começou a crise muito conservador, tá? Assim, a gente de fato tinha muito caixa e uma posição alocada no equity hedge muito baixa, tá? Acho que é uma visão bem diferente do que o mercado vinha. Além dessa questão da precificação, né, do múltiplo preço-lucro, a gente viu sinais muito desconfortáveis. Assim, a gente viu IPOs de empresas bem quadradas vindo ao mercado, né, num sentimento de euforia. A gente viu colocações de fundos imobiliários que a gente achava uma loucura pela qualidade dos ativos que estavam ali dentro. Então, a gente viu vários sinais muito estranhos que fez com que a gente falasse, opa, vamos ficar um pouquinho mais... Muito dinheiro também vindo da renda fixa, né, Sabanai? É com desesperado para uma certeza. rentabilidade como era antes, né? Com certeza. Acho que a renda fixa, ela tá órfã, né, estava órfã só de pai, né? Agora está órfã de pai e mãe, né? Ainda mais agora, indo para praticamente 2%, dado, né, que o governo quer dar um alívio, né, no serviço da dívida. Então, assim, uma Selic que a gente viu aí praticamente entre 4,5 e 5, já era um patamar, tudo normalizado. Acho que seria um patamar para a gente ver a Selic estabilizar. Como a gente viu todo esse efeito de desaceleração de PIB vindo da pandemia, as empresas, enfim, sem fonte de receita nenhuma, acho que, enfim, o Banco Central, a gente podendo viver num cenário até de deflação, a gente viu agora essa segunda pernada de redução da Selic. Uhum. E Sabanaí, como é que foi na crise, a Perfin na crise, né? Como é que você conseguiu, você via na época oportunidades, vocês pegaram alguma oportunidade nessa queda? E uma coisa que acho que muita gente me perguntava também, né? O timing certo de entrar, né? Agora é a hora, querendo adivinhar o momento certo de entrar. Eu queria saber também como é que foi a casa nesse timing, como é que vocês viram as oportunidades, né? Essa pergunta é a pergunta não é nem de $1 milhão, né? $1 bilhão, né? Cara, sendo bem transparente, a questão assim, se você falar que se a gente sabe analisar se a empresa está muito barata e que daquele preço, em algum momento, né, muito provavelmente nos próximos 2 a 3 anos, a gente vai conseguir ganhar um bom dinheiro com aquela empresa, vou te falar que a gente é muito bom nisso, sem falsa modéstia, tá? Agora, eu te falar aqui que a gente é uma casa muito boa de timing, aí eu acho que eu vou estar forçando a barra, tá? Obviamente que a gente tenta ao máximo se provocar e tentar, obviamente, otimizar a questão do timing. Mas o timing é uma das coisas mais difíceis de serem acertadas, tá? Então, eu diria o seguinte, se a gente acertou, vamos chamar assim, o timing do começo da crise, porque a gente estava muito leve, né? A gente estava com caixa alto, a gente estava com uma posição comprada no equity hedge reduzida. Em torno de Então, 30%, né, Alexandre? Oi? Em torno de 30% de caixa vocês tinham, né? 30%, exato. Então, assim, a gente já considera que a gente acertou o timing do começo da crise, tá? Ter caixa no começo da crise, pouca gente tinha, e a gente conseguiu acertar esse timing. Agora, ao longo da crise, né, a crise foi muito rápida, tá? Então, eu vou quase que contar essa novelinha em dias ou semanas, tá? Uhum. A crise começou dia 26, a gente estava... Mas, se interrompendo mais uma vez, eu queria também que você fizesse uma comparação com outras crises, né?
Porque essa foi uma queda mais rápida que já foi vista, né? Queria também que você falasse um pouco disso também. Boa pergunta. Eu faço sim esse paralelo. Mas só para contar, então, essa novelinha de como a gente reagiu, né, dentro dessa crise, e aí eu conto essa comparação. A gente começou, né, com bastante caixa e uma posição reduzida no equity hedge lá no dia 26. E passados aí praticamente uma semana e meia, ou seja, se você tirasse uma foto na primeira sexta-feira de março, que se eu não me engano, acho que é o dia 9 de março, a gente pegou esses 30% de caixa e gastou mais ou menos uns 25% do caixa do fundo. Ou seja, nos primeiros 10 dias da crise, ou sei lá, próximo de 8 a 10 dias, a gente saiu de 30% de caixa e foi para 5% de caixa. Uhum. Isso conversa com uma queda da Bovespa, do índice Bovespa que estava negociando ali perto de 116, 117 mil pontos. Ele já não estava, quando começou a crise, ele já não estava no high, né? Não estava 120 mil pontos, ele já estava ali a 116, 115, e ele caiu de 115 até 89, 90 mil pontos. Ou seja, a gente viu em 10 dias, ou menos de 10 dias, a Bolsa cair 25 mil pontos, né? Quase que 22% de queda, mais ou menos. Nesse caminho da Bolsa cair esses 22%, a gente viu muita margem de segurança, muita taxa interna de retorno que estavam magras, que estavam ali perto de 12%, 13% nominal, subirem para próximo de 19%, 20% nominal de taxa interna de retorno. Então, nesse período curto de tempo, né, que são aí uma semana e meia, a gente aproveitou para fazer uma alocação bem contundente, bem importante do caixa do nosso fundo no institucional, né, no foresight institucional, ou seja, saiu de 30% e foi para 5%, né, ou seja, a posição comprada que estava em 70% foi para 95%, e no equity hedge, a posição comprada que estava perto de 20%, ela foi elevada para próximo de 50%, a gente mais do que dobrou a posição comprada. E aí, quando eu falo que a gente comprou, não é que a gente saiu comprando, né, qualquer coisa, vamos comprar tudo que está muito barato. Não é isso. A gente comprou seletivamente aquelas 15 empresas, né, que eu tinha comentado antes, ou seja, aquelas 15 empresas que têm um filtro de qualidade, que têm um filtro de risco já bem elevado, tá? Então, depois eu comento alguns nomes, a gente, enfim, aumentou posição em TOTUS, aumentou posição em Natura, compramos posição em B3 que a gente estava zerado, compramos posição em Shopping Guatemi que a gente viu que tinha caído demais. Enfim, fizemos um bom stock selection e não saiu comprando coisas com muito beta, né, com muita agressividade. A gente comprou empresas relativamente conservadoras, tá, durante esse aumento. Aí, o que aconteceu? Ou seja, a gente, nessa primeira uma semana e meia, gastou uma parte boa, né, do nosso, vamos chamar assim, orçamento de caixa e de risco. E aí, na segunda semana de março, que aí quando começou o circuit breaks, né, que foi a semana lá que o petróleo, né, os árabes deram esse presente para o mundo, né, de, enfim, trazer essa volatilidade do petróleo. Foi um cisne negro em cima do outro também, né, Savana? Foi. Foram dois cisnes negros e o Brasil ainda conseguiu achar um terceiro cisne negro no meio dessa pandemia e dessa questão do petróleo, né? Que é o cisne negro político. Mas, enfim, aí as 2 semanas, a segunda e a terceira semana de março, aí a gente acabou sofrendo mais, né? O fundo teve mais volatilidade, porque aí a gente já tinha gasto uma parte boa do caixa, a gente já estava alocado, acabou sofrendo um pouco mais nessas 2, 3 semanas. Como eu te falei no começo, acertar o timing
toda hora é muito difícil. A gente tenta acertar, né? Ou seja, tenta se provocar para realmente acertar alguns movimentos, mas esse aí, pela intensidade, pelo curto prazo que aconteceu, foi muito difícil. Mas, enfim, a gente também não espanou. O que é espanar? Apesar da Bolsa ter caído lá do seu, se a gente alocou caixa próximo de 90 mil pontos, 88, 90 mil, a gente viu uma Bolsa cair dos seus 90 mil chegou a 60 mil pontos, 61 mil pontos. A gente sabia que esse estresse todo, né, quase que 20, 30 mil pontos para baixo, tinha muito efeito manada, muito efeito pânico. Então, ou seja, por mais que foi muito desconfortável para a gente, né, pelo fato de fazer muita conta, pelo fato de analisar muito a qualidade dos ativos, conseguiu ficar relativamente, vamos chamar assim, gelado, né, frio, para não reagir junto com a manada, não reagir junto com o pânico. Então, a gente segurou, né, as nossas posições aí ao longo de março, sabendo que as coisas estavam com muita margem de segurança, com uma TIR muito alta. E aí aproveitamos todo um retorno, né? Ou seja, a Bolsa que tinha batido lá seus 61 mil pontos, ela retornou para o patamar que ela está atual, né? Dos seus 80 mil pontos, 70 altos, 80 baixos. E aí sim, nesse preço de 80 mil pontos, a gente reduziu marginalmente a exposição do fundo, bem marginal, tá? Estamos falando de um equity hedge que chegou a ter no pico, né? No pico lá, quando a Bolsa bateu 65 mil pontos, a gente já vinha com uma posição perto de 50% comprada do equity hedge, a gente aumentou para 60, 62, 65% comprada, tá? Uhum. Conforme a Bolsa voltou para 80 mil pontos, a gente reduziu o equity hedge para 50% comprado. E no institucional, a gente chegou a ter 1,5% de caixa e hoje a gente tem aí próximo de uns 6 a 8% de caixa, mais ou menos, tá? Desculpa aí, me delonguei, agora eu vou responder sua pergunta das crises, mudando o assunto. E também queria que se desse para você falar um pouco, a nossa bolsa foi uma das piores do mundo, né? Você teria alguma explicação que você vê para essa queda tremenda também que a gente teve na bolsa brasileira? Sim. Já aproveito para comentar tudo junto. Isso. Vamos lá, as perguntas são boas, tá? Eu acho que essa crise, eu vivi 4 grandes momentos de crise, né, na minha vida profissional. Logo quando eu me formei, né, estava contando para vocês que eu me formei em 2001. Naquele momento, só para vocês entenderem o que era a crise no Brasil naquele momento, a gente tinha acabado de ver a quebra da bolha da internet, né, o estouro da bolha da internet nos Estados Unidos. A gente tinha acabado de ver a queda das Torres Gêmeas em Nova York. A gente estava com risco hidrológico aqui no Brasil, ou seja, risco de apagão elétrico. A gente tinha acabado de eleger, né, em 2002 aí o Lula. Então, ou seja, num prazo de 2000 a 2002, o Brasil, o universo de ações no Brasil era nada, né? Era um grande vácuo cósmico, né? Ou seja, não à toa a bolsa, quando o Lula foi eleito, ela bateu 8 mil pontos e o dólar bateu R$4 naquele momento. Ou seja, a bolsa em dólar chegou a 2 mil pontos lá em 2002. Tá? Foi o menor patamar. Aquele foi o primeiro momento de crise que eu vi lá, recém-formado. Depois, a gente viu a crise de 2008, né, que é a grande crise do sistema financeiro dos Estados Unidos, enfim, quiçá global. Ali foi um momento de muita tensão, um momento onde os mercados panicaram relativamente rápido, principalmente
na transição entre setembro para outubro de 2008. E eu considero que a crise atual, ela, por intensidade do pânico, ela conversa muito com a crise de 2008, tá? Pelo jeito que foi, pelo nível de euforia que se tinha e etc. Uhum. Aí depois disso a gente viu, eu falei 4, mas eu vi 5 grandes crises, tá? Aí em 2011 a gente viu o quase desmantelamento da zona do euro, né, com a crise da Grécia. Ali foi um momento, enfim, que a gente foi vendo uma crise aguda, mas deu para monitorar de longe relativamente bem. Depois a gente teve a crise aqui no Brasil, que foi 2014, 15, né, e 16, ali, o comecinho de 16, que foi a crise política, com o impeachment, que foi uma crise que a gente também foi conseguindo medir o termômetro do paciente, foi vendo que a situação ela foi degringolando ao longo de praticamente 1 ano e meio, 2 anos. Tá? Uhum. Então, eu vejo que existe um paralelo na minha cabeça em termos de modus operandi dessa crise atual. Ela é parecida com 2008, tá? Só que eu acho que a crise de 2008 o que tem diferente nessa crise que me surpreendeu é que a gente praticamente, eu só consideraria o cenário que a gente está vendo hoje, na minha cabeça, só num cenário de guerra global, de guerra transcontinental, vários países entrando em guerra ao mesmo tempo, e isso condicionasse o mundo a uma paradeira sistêmica. Obviamente, graças a Deus, essa guerra global não aconteceu, e o que a gente está vendo é a guerra contra o vírus, e isso trouxe uma paradeira meio sincronizada, né, no mundo. E eu acho que o lado, se dá para ter alguma esperança, né, eu tenho duas, né? Uma é que os bens de produção, né, as cadeias produtivas, elas, né, numa guerra você destrói as cadeias produtivas, literalmente, né, as bombas, enfim. Esse vírus, ele não destrói as cadeias produtivas, então, ou seja, a chance de ter uma retomada é mais rápida, ela é mais factível. E o ponto 2, eu acho que, dado um prazo aí, né, vou condicionar de forma bem conservadora aí, 9 a 12 meses, né, do prazo atual, é muito, muito, muito factível que a vida volte ao normal, né? Por quê? Porque a gente vai ter ou uma vacina, né? Finalmente, acho que a gente está muito próximo da descoberta de uma vacina, e daqui a 9, 12 meses a gente já vai ter a descoberta e a produção e distribuição em larga escala dessa vacina. Então, esse é um caminho para normalização. O outro caminho para normalização é, de fato, que nesse período, né, com a intensidade de pesquisa que está sendo feita, os cientistas, os médicos entendam de forma completa, né, o funcionamento do coronavírus, e que algum medicamento que já exista possa trazer uma solução muito eficiente para que o coronavírus não se transforme numa pneumonia aguda, né? Se vai ser a cloroquina, se vai ser a azitromicina, se vai ser o Remdesivir, eu não sei qual vai ser, mas eu acho que a chance da gente ver nos próximos 12 meses um estudo científico, né, que comprove a eficiência de algum medicamento, eu acho que é grande também. Então, eu vejo isso. Eu acho que a gente tem... não dá para esperar uma recuperação em V rápida, né? Ou seja, daqui a 3 meses a vida está... os mercados estão bombando de novo. Eu não acredito nisso. Mas eu acho que num prazo de 9 a 12 meses, a chance da gente ver uma recuperação em U, ela é muito grande. Eu acho que a vida, né, volta a uma normalização. Só para traçar um paralelo, existem alguns setores na economia que não pararam, né?
supermercados, drogarias, empresas reguladas, mas um em específico é muito impressionante o que está acontecendo, né? Que são as empresas de e-commerce. Então, é só a gente ver... Eu queria também, Sabanay, se interrompendo, que você fizesse um paralelo também, que eu achei interessante, que vocês compraram o Iguatemi, né? Shopping. E os shoppings fechados e o e-commerce bombando, e a gente sempre, o mercado sempre criou essa relação, né? Se o e-commerce crescer demais, o shopping vai acabar perdendo seu público. Como é que você vê isso hoje, o e-commerce e o shopping? Você acha que vai mudar o consumo? Ou é cedo demais para a gente falar isso aqui no Brasil? E por que você apostou também no Iguatemi, né? No shopping, em um momento tão difícil para o setor, né? Sim. A gente... Bom, falar específico de Iguatemi, né? A gente não tinha Iguatemi no começo da crise. O que levou a gente a comprar Iguatemi foi ter feito muita análise, uma análise conservadora, onde a gente assumiu um cenário em 2020 tenebroso, né, para o Iguatemi. A gente assumiu um cenário muito ruim. Qual que é esse cenário ruim? Uma queda de margem de rentabilidade, né, condicionada ao quê? Ao fechamento dos shoppings do Iguatemi por um prazo de 3 meses ao longo desse ano. Além disso, a gente, ou seja, para projetar a receita do Iguatemi, a gente fechou os shoppings por um trimestre inteiro. Uhum. Não só isso, mas no momento que a gente voltou a abrir os shoppings, né, na nossa projeção, eles não voltaram à sua normalidade no D0, ou seja, eles ainda ficam capengas durante ao longo desse ano inteiro. Então, acho que esse cenário é um cenário bem conservador. Eu acho que a gente, né, muito provavelmente está errando mais para o lado, né, pessimista nessa projeção. Além disso, a gente considera que ao longo de 2021, o ano que vem, o Shopping Iguatemi não recupera a sua margem de rentabilidade. A gente ainda acha que né, o tráfego, o volume de vendas não vai ter retomado na sua plenitude. Isso vai afetar a alavancagem operacional do shopping. E só vai voltar à normalidade lá em 2022. Então, quando a gente faz essa premissa que eu acho conservadora, a gente ouvia uma TIR, né, nos lows lá que o Iguatemi bateu, acima de 30% nominal. Ou seja, você carregar 30% ao ano no Shopping Iguatemi, parece que tem bastante espaço para bobagem, né? Assim, parece que tem bastante espaço para as coisas darem errado. E acho que outro ponto é o seguinte: o Shopping Iguatemi é uma empresa que não está alavancada ao extremo. É uma empresa onde ela tem ativos muito únicos, né? Ou seja, pela localização dos terrenos, pelo tipo de edificação, pelo tipo de fluxo que ela atrai, pelo tipo de loja que está lá dentro, é um ativo muito único, né? O que eu quero dizer? Se você é um lojista e você tem uma loja, né? Você tem uma cadeia de lojas, e você tem loja num bairro mais distante, num shopping mais distante, e tem uma loja no Shopping Iguatemi, na Faria Lima, né? O que você vai pensar em fechar primeiro? Provavelmente vai ser a loja do shopping, né, classe B, C, num bairro distante, porque ali a chance da vacância acontecer e ser maior é muito grande. Uhum. Agora, a vacância do Shopping Iguatemi, óbvio que alguma coisa vai ser impactada, mas a chance dela ter vacância aumentada é muito menor. Então, acho que esse é um dos motivos aí porque a gente focou muito no Iguatemi, que é um shopping alta renda, né? Você vê, Sabanay, o consumo mudando com essa... Porque a gente está vendo o e-commerce, como você estava falando, né? Bombando, né? E aí você acha que vai mudar o consumo do brasileiro e os shoppings podem ser afetados ou isso não entra na métrica também?
Olha, eu acho que entra na métrica. Eu acho que o consumo vai mudar muita coisa, sim. Só que eu acho que tem fortalezas aí que o Iguatemi ele consegue mitigar, né? Por exemplo, os shoppings do Iguatemi eles têm um mix maior voltado, né? Por exemplo, a coisas, ou seja, alguns restaurantes, né? Restaurantes, enfim, que tem ali uma demanda cativa por serem restaurantes, né, bastante únicos, etc. Além disso, o Shopping Guatemi ele tem um mix de lojas que é meio único também e não é atendido pelo Mercado Livre, não é atendido pela Magazine Luiza, né? Dando exemplo, se você quiser comprar uma bolsa da Chanel, se for no Shopping Guatemi, você acha. Agora, no Mercado Livre, você não acha. Na Magazine Luiza, você não acha. Na Submarino, você não acha. Se você quiser comprar um vestido né, a Carol me ajude aí, mas da Tory Burch, né, que é um vestido mais, né, mais descolado. Nesses sites e-commerce você não vai achar. Uhum. Agora, o que está mais suscetível a ser canibalizado pelo e-commerce? Aí sim, são os produtos que têm, né? Ou seja, eletrônicos, acho que pode ser bastante canibalizado, produtos, enfim, que tem, né? Enfim, quero comprar um livro, poxa, não precisa ir na livraria mais, né? Tanto é que a Saraiva e a Cultura estão quebrando. Você vai no e-commerce e compra. Quero comprar itens de papelaria porque, né, agora é a volta às aulas do meu filho. Você não vai mais no shopping dar aquela volta toda, vou comprar uma mochila para ele. Não, você vai no e-commerce e compra. Isso tudo você acha no Mercado Livre, você acha na Magazine Luiza, etc. Então, eu acho que vai acontecer e já está acontecendo essa mudança cultural, essa pandemia, essa quarentena acelerou a mudança de hábitos das pessoas para esse modelo mais online. Agora, tem coisas que não vão mudar. Você vai continuar, provavelmente, querendo ir encontrar algum amigo seu no shopping para almoçar, né, para fazer um happy hour. Você provavelmente vai ter alguma loja específica que você vai querer ir lá, né, só vai ter em shoppings. Né? O Shopping Guatemi, eu digo porque ele tem marcas ali que são únicas para ele. Então, eu acho que esse tipo de fortaleza ainda vai continuar existindo contra o e-commerce, tá? E, Sabanai, tem algum outro setor que vocês estão olhando nessa crise e conseguiram pegar também? Que é muita incerteza, né? A gente entrou na crise com 4 empresas, né, de maior tamanho. A CESP, que é uma empresa de geração de energia, a Lupar, que é transmissão de energia. E vocês têm um DNA de utilities também, né? Oi? Temos um DNA aí forte em utilities, né? Enfim, a gente tem um edge bastante grande. Então, a gente entrou com posições maiores em CESP, Alupar, TOTUS, e foi, ao longo dos primeiros dias da crise, também aumentando a posição em Natura. Essas 4 empresas são empresas que têm uma resiliência pelo modelo de negócio bastante grande em relação à pandemia. Então, tanto é verdade que elas conseguiram, ao longo de março e abril, conseguiram se diferenciar em termos de performance, conseguiram ir bem. Só que o que a gente fez de abril para maio? A gente reduziu um pouco mais TOTUS e Natura e aumentou a nossa exposição no setor farmacêutico via a Hypera Pharma, a antiga Hipermarcas. A gente está vendo uma oportunidade bastante boa aí de alocação na Hypera Pharma nesse momento, né? Por quê? Porque supermercado continua aberto, drogaria continua aberta, as pessoas continuam a consumir muito medicamento. Talvez até pontualmente mais do que consumiam antes, né? Porque estão consumindo mais vitamina C, mais, enfim, antigripais, né? Entre outros.
Então, o consumo dos produtos que a Hypera Pharma fornece são muito beneficiados nesse momento, tá? Então, a chance dela passar meio ilesa durante essa crise é bastante grande. Savana, a gente está chegando já no final da live. Eu vou passar aqui para as perguntas. E também, Carol, eu queria que se tivesse um tempinho, você falasse um pouco dos FIPs também, do IPO, que foi um momento especial aí para vocês. E, Alexandre, a pergunta do Fábio, ele está perguntando se vocês têm aquela ação middle ou small, que pode ser o bilhete premiado. Vocês olham para essas ações? Cara, Luiz, bom, Fábio, respondendo você, eu até fiz uma analogia aí, né, escrevi um artigo sobre isso. Uma small cap, né, uma mid cap, a pimentinha, vamos chamar assim, né, na comida, na verdade ela vamos imaginar o seguinte, são empresas que têm um potencial maior de dar uma porrada, só que também são empresas que, para dar essa porrada, as condições precisam estar muito boas. Né? Por quê? Porque são empresas menores, são empresas, por exemplo, a gente está vivendo toda uma discussão agora de dificuldade de capital de giro, de dificuldade de acesso ao crédito. As empresas small, mid, têm mais dificuldade nesses dois itens do que as grandes. Então, eu brinco o seguinte, empresa small, mid cap, é bom você ter quando você está navegando num mar, né, assim, sem onda, aquele mar ali que é uma lagoa, né, com céu de brigadeiro, e aí, enfim, as small caps performam muito bem. Só que a gente está navegando um mar que está revolto, né, está com muita onda. Então, né, a analogia é o seguinte: você está com um veleiro navegando num mar, né, ou um outro exemplo, uma analogia, uma lancha esportiva navegando numa lagoa é uma maravilha. Agora, você está numa lancha esportiva para passar uma turbulência, um mar revolto, provavelmente você vai ter problema. E eu acho que não precisa, nesse momento, você estar numa small, mid cap, vendo tantas large caps a preços tão bons, tá? Legal. Tem só mais uma pergunta, Savanay. É o Marcos. Ele perguntou: percebi que vocês não têm empresa do setor bancário em carteira. Como você avalia o setor? Eu tô bastante preocupado, tá? A gente não tá com uma visão relativamente negativa. A gente acha que o ciclo de inadimplência ele vai durar mais do que esse ano. Ele vai durar esse ano que vem. E isso as pessoas não estão vendo. Além disso, a gente está com alto risco de cauda de ver um aumento de imposto para esse setor, né? Vis-à-vis a discussão recente aí dos políticos quererem aumentar a CSLL dos bancos de 20 para 50. Se isso acontecer, eu acho improvável aconteça nessa magnitude. Mas se acontecer, esquece banco os próximos 2 anos, tá? Isso aí é caótico para os bancos, um aumento de CSLL nessa magnitude. Né? Certo. Para finalizar, a gente bateu 1 hora de live. Carol, eu queria que você encerrasse também falando um pouco do FIP, o que é o FIP, né? Eu acho que foi um momento importante para vocês, no início do ano, vocês fizeram um IPO, acho que captaram 1 bilhão, né? Me fala um pouco do FIP e a que classe de investidor é interessante ter na carteira um FIP, por exemplo. Não, tá ótimo, vamos lá. Então, como eu falei bem rapidinho no começo, esse FIP listado é o Perfin Apollo Energia, né? Ele tem, dentro dele, ele tem 6 ativos de transmissão. Então, o que significa isso na prática, né? A gente participou de leilões junto com a Lupar, que é essa empresa que a gente também tem no fundo de ações, e nesses leilões a gente, né, você tem a concessão de direito de desenvolver esses ativos. Então, são concessões de 30 anos. Então, por 30 anos, você vai poder ficar com esses ativos, né, desenvolvê-los e depois colher parte dessas receitas, como forma de plugar isso no sistema e conseguir chegar, então, energia para todo o Brasil.
Então, o que a gente tem aqui, basicamente, desses 6 ativos, 2 deles já estão operando e 4 estão entrando em operação, na verdade 3 agora no segundo semestre e 1 no ano que vem. Então, o que é bacana dessa história, né? Que a transmissão, depois que você constrói a linha, né, você basicamente vai recolhendo os recursos, dividendos que são proventos, né, desses ativos. Então, você tem ali os primeiros anos, são anos que você levanta as licenças, depois tem que efetivamente energizar, né, então colocar isso de pé numa construção. Então, o risco que existe em transmissão, ele está exatamente nesse momento do desenvolvimento. E esse fundo, ele já chega com os ativos bem mais equacionados, as licenças já saíram, a gente já tem o financiamento para todos eles. E então, assim, agora já tem um pedaço de obra para 3 deles que já estão quase entrando em operação e só tem um que, de fato, teria aí a entrada em operação no ano que vem, então ainda tem o ciclo de obra por completo, né? Então, você tem uma diversificação nesse fundo, uma liquidez melhor por ser um tamanho maior, então ele está falando de quase 1,4 bi de market cap. Então tem operado de forma assim bacana, e acho que assim essa é a ideia do produto, para quem que se adequa e tal. Na verdade ele tem um ponto bastante importante porque ele é um FIPE, então FIPs e EIs eles têm um benefício fiscal para a pessoa física, então você tanto no ganho de capital quanto nos próprios proventos não tem incidência de imposto de renda, então esse é um ponto acho que também bastante interessante da história. Assim, eu diria que, enfim, se existe dentro do patrimônio um pedaço que você não vai precisar dele, né, no curto, médio prazo, é o tipo da alocação que você pode fazer, porque no fim do dia, né, de alguma forma, você casa um pouco mais, mas também você tem a liquidez, você pode sair a mercado, né, um pouco diferente de um FIP fechado, que você entra e não tem muita saída a não ser no secundário. Aqui você tem o mercado, né, você negocia ele como uma ação. Mas, de qualquer forma, tem um horizonte mais longo, onde os proventos, esses dividendos, vão vindo ao longo do tempo. Tá? O pagamento desses dividendos, a ideia é que, uma vez que as companhias conseguem já subir recurso para o fundo tem até 6 meses para pagar isso para os investidores. Então, claro, ele é condicionado a pagar nesse período semestral, uma vez tendo o recurso dentro do fundo. Mas a gente, assim, tem um compromisso aqui de ser, de fato, um negócio pagador de dividendo. Então, a gente vai maximizar sempre o pagamento de dividendo, otimizando o retorno para o investidor. Então, assim, né, resumidamente, é isso. Eu até esqueci de falar no comecinho, né, que a gente também tem um fundo de previdência, né, com a XP, na XP Seguradora, e ele reflete a carteira do perfil Foresight institucional, tá? Então, hoje, de veículos abertos, né, a gente tem então, o perfil Foresight institucional, o perfil ActRed, o Previdência, e que reflete a mesma carteira aí do Foresight, e o perfil Apollo Energia, na verdade, negociando em bolsa, tá? Então, esses são os ativos que a gente tem hoje, veículos, né, que a gente tem hoje para o investidor acessar, o que a gente tem feito de gestão. Eu queria só, Sabaná e Carol, para a gente encerrar a live, uma mensagem final que vocês tenham para passar para os nossos clientes, uma mensagem que vocês querem deixar aí para a gente encerrar. Tá bom. Não, acho que a ideia aqui, para a gente finalizar, é que acho que é bacana porque, sempre né, vocês estariam aqui, né? Semana passada. Exatamente, seria presencialmente. Essa pandemia não deu. Então, acho que até pegando o gancho, acho que estamos longe presencialmente, gostaríamos de estar mais perto, mas assim, estamos sempre à disposição. Eu acho que a ideia é que a gente passando um pouco do que a gente vivencia todo dia e como a gente tem um foco específico, especializado num tipo de negócio, acho que a gente acaba agregando aí, tendo alguma coisa a adicionar para os investidores, e aí um pouco de calma, né, para esperar as coisas, o ciclo acontecer. Grande parte do que está acontecendo agora impacta muito pouco nas empresas, de forma, né, de longo prazo. Obviamente, empresas que têm aí uma situação de balanço ou de capital mais complicada é um outro cenário, mas tem outras companhias que
de verdade, assim, olhando o valor delas no tempo, o que vai acontecer nesses meses que a gente está vivendo, o impacto é pequeno, então acho que tem que ter um pouquinho de calma e só encontrar de fato com quem você, né, o investidor, consiga aí ter um conforto de investir junto. Minhas considerações finais aí para as pessoas que têm um prazo aí, que consigam ter um fôlego, né, acima de 12 meses. Cada um vai ter o seu apetite a risco, né, para ações, mas eu acho que está num patamar ainda interessante, né, mesmo com essa recuperação a 80 mil pontos. E por quê? Porque eu acho que né, o cenário mais provável é da normalização, né? Então, é muito provável que a vida volte ao normal, né? Graças a Deus aí, a partir de 12 meses, tá? Então, é um cenário onde a gente vai voltar a frequentar restaurante, a comprar passagem aérea, enfim, acho que a vida volta ao normal. Obviamente que o foco agora é se desviar das várias bombas que tem pelo caminho, mas eu acho que esse trabalho está sendo bem feito e passado esses 12 meses a chance da gente ver uma normalização é muito, muito boa. Carol, obrigado. Sabanai, muito obrigado também. Pessoal, obrigado a todos que compareceram, que estavam aqui com a gente. Qualquer dúvida, manda mensagem no WhatsApp, liga para a gente que a gente está à disposição. Também aconselho vocês, a Perfin está no Instagram, tá? Perfin Asset. Sigam a Perfin, eles passam várias informações relevantes lá também. E o nosso Instagram também, o YouTube, Veneza Investimentos. Sigam a gente, se inscrevam no nosso canal também, que a gente vai estar sempre trazendo esses especialistas, os gestores, para estar aqui com a gente. Então, uma boa noite para todo mundo. Sabanai, mais uma vez, muito obrigado. Carol, mais uma vez também, muito obrigado. E que vocês saibam que a Veneza aqui está à disposição de vocês também, tá? Tá ótimo, gente. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo.